Agora no tópico 6, nós vamos falar de composto meso. Bom, a substância meso é uma substância que pode possuir 2 ou mais carbonos assimétricos, mas ela vai apresentar um plano de simetria, como nós podemos ver no exemplo dessa molécula de 2,3 de bromo-butano. Claramente a gente percebe aqui que se a gente traçar uma linha nesse ponto aqui, um lado vai ser igual ao outro. Então, você tem carbonos quirais, né, já que esse carbono aqui ele tem CH3, bromo e hidrogênio. E todo esse grupo aqui, que são grupos diferentes, então esse carbono é quiral. Da mesma maneira que esse carbono aqui também é quiral. Ele apresenta 2 carbonos quirais, só que ele tem aqui um plano de simetria. Se ele tem 2 carbonos quirais, nós poderíamos desenhar no máximo 4 estereoisômeros, como nós falamos na aula anterior. Né? O número máximo de estereoisômeros é igual a 2 elevado a n. Então, n é o número de carbonos quirais, nesse caso são 2. Então, 2 elevado ao quadrado seria 4 estereoisômeros no máximo. Só que para essa molécula aqui, como ela apresenta um plano de simetria, eu só poderia desenhar 3 compostos diferentes, tá certo? E aqui estão eles representados. Só que quando eu desenho os compostos dessa maneira, eu não consigo ver plano de simetria. Por que eu não consigo ver plano de simetria? Porque esse carbono aqui, ele está no plano aqui, com esse carbono no plano aqui e carbono com plano aqui. Então, essa conformação que foi desenhada aqui é a conformação alternada, aquela mais estável. Então, eu não consigo perceber que essa molécula 1, ela é o composto meso. Já 2 e 3 não. 2 e 3 seriam enantiômeros, tá certo? Tem até uma representação escrita de maneira errada nesse momento aqui, mas não vamos corrigir isso agora não, tá certo? A gente vai corrigir no próximo slide. O próximo slide ele vai estar correto. Então, para que eu consiga perceber se a substância tem um plano de simetria, é importante que eu transforme essa forma de desenhar aqui, que é aquela alternada mais estável, naquela eclipsada que eu expliquei na aula anterior. É importante fazer essa transformação para a gente conseguir perceber o plano de simetria e ver o composto meso. Então, o composto meso, por ter plano de simetria, são moléculas aquirais. O composto meso, ele não consegue desviar a luz plano polarizada. Então, para ficar claro, um composto meso é um composto que ele tem carbono assimétrico, mas ele apresenta plano de simetria. E se ele tem simetria, ele não consegue desviar a luz e, portanto, ele é aquiral ou opticamente inativo. Então, vamos analisar aqui, ó. Então ele mostra para você que a imagem especular do isômero 1 é a mesma molécula. Agora sim, as fórmulas estão desenhadas da maneira correta, né? Não tem nenhum erro no final como na outra tinha. O composto 1, claramente a gente percebe que ele tem um plano de simetria. Quando eu traço aqui, esse lado é tudo igual. Então a molécula 1, ela não tem o enantiômero dela, porque ela tem simetria. E o enantiômero, como foi definido anteriormente, tem que ser a imagem especular que não é superponível, ou seja, a imagem não pode encaixar no objeto, em cima do objeto. E quando você tem um plano de simetria na molécula, a imagem da molécula seria ela mesma. Então, para essa molécula de 2,3 de bromo-butano, você não tem 4 estereoisômeros possíveis, você tem apenas 3, porque o isômero 1 ele é um composto meso. O 2 e 3 não, o 2 e 3 é um par de enantiômeros e eles conseguem desviar a luz, tá certo? Então, para chamar a sua atenção de novo, que você deveria ter transformado aquelas moléculas representadas no slide anterior nessa conformação eclipsada, né? Lembrando, essa ligação carbono-CH3 e carbono-CH3 estão na mesma direção. Então, isso aqui está no plano. Então, só para mostrar que o composto 1 do slide anterior, eu coloquei ele aqui. O composto 1 do slide anterior, que é o composto meso, aqui você não consegue ver plano de simetria nessa molécula, tá certo? Você só consegue ver quando você gira a molécula e coloca ela na conformação eclipsada. Então, novamente, como é que eu faço para girar a molécula? Eu seguro essa parte, está percebendo que ela não mudou em nada aqui.
e agora o CH3 eu quero passar lá para cima no plano, como eu fiz. Quando eu passo CH3 para o plano, o bromo que estava para trás tem que vir para frente e o hidrogênio que estava para frente vai ter que vir para trás, tá certo? Então é assim que eu desenho essa estrutura. 1 e 1, nesse caso, é a mesma estrutura, só que aqui eu não vejo o plano de simetria, não tem como eu ver o plano de simetria aqui. Já na conformação eclipsada eu consigo ver o plano de simetria. Então é importante saber transformar a conformação alternada para aquela eclipsada, né? Já a estrutura do 2, qual a diferença do 2 para 1 quando você for desenhar as 4 estruturas? Você percebe que aqui ficou igual, não mudou nada, e do 2 para o 1, o que você trocou foi o bromo, colocou para trás o hidrogênio para frente, inverteu aqui. Já o 3 vai ser a imagem de 2. Já aqui 2, se você traçar aqui uma linha, esse lado não é igual a esse, porque bromo e hidrogênio estão para frente, então eles não são iguais, assim como o bromo e hidrogênio estão para trás, aqui eles não são iguais. Então aqui não tem plano de simetria. Se não tem plano de simetria, ela tem um enantiômero, que é a imagem especular dela. Então, desenhar o composto 3 é fingir que tem um espelho aqui na frente, e aí você desenha o par de enantiômeros. Então, lembrem disso, tá certo? A molécula de 2,3 de bromo butano, ela pode ter, ela existe apenas 3 estereoisômeros para ela. Um deles é o composto meso, que tem plano de simetria, cuja imagem especular seria ele mesmo. Portanto, você só tem que desenhar ele, um só. E já o composto 2 e 3 são enantiômeros e são imagem especular um do outro. 1 e 2 são diástereoisômeros, um não é imagem do outro. Assim como 1 e 3 também são diástereoisômeros, que um também não é imagem do outro. Você pode representar, então, essa fórmula aqui que você desenhou eclipsada, você pode desenhar ela usando a projeção de Fischer, ou seja, o composto 1. Na projeção de Fischer fica fácil você ver também que ele é o composto meso, que ele tem um plano de simetria aqui. Já o 2 não tem plano de simetria, assim como o 3, e 2 e 3 são imagem um do outro. Aqui está mostrando para você a imagem especular do composto meso, que é o composto 1 aqui. Você percebe que o composto é o mesmo. Se você pegar essa imagem, ela se encaixa perfeitamente sobre essa. Então, portanto, isso aqui não se trata de dois compostos diferentes, e sim é o mesmo composto, quando a imagem é superponível. E aqui está mostrando a mesma coisa utilizando a projeção de Fischer. Bom, então se uma substância tem um plano de simetria, ela não será opticamente ativa, mesmo que ela tenha carbonos assimétricos. Então mostro alguns exemplos para vocês, o mesmo exemplo do 2,3 de bromo. Butano, que mostra o plano de simetria aqui, o mesmo composto 2,3 de bromo butano, já mostrando a forma eclipsada, que é como você consegue ver o plano de simetria. Já essas outras duas moléculas, você tem um CH2 aqui no meio, mas a parte de cima é igual a de baixo, justamente onde está o CH2 é o plano da simetria. E essa molécula cíclica, que é o isômero cis aqui, né, ela tem também um lado igual ao outro. E aí, um outro exemplo aqui. De novo, aqui está dizendo que esse aqui é o composto meso, mas olha aqui, como é que você consegue ver plano de simetria nesse lugar aqui? Você não consegue ver porque essa estrutura não está na sua conformação eclipsada, ela está em oposição, está desenhado assim. Então, para você ver que esse composto é o composto meso, você precisa jogar esse CH3 para cima e colocar o OH para frente e o hidrogênio para trás, como eu mostrei anteriormente. Então, esse é o composto meso que você não vê aqui, porque ele está desenhado nessa conformação alternada. Já esse composto aqui, diferente desse, houve apenas a troca do OH pelo hidrogênio aqui. O OH passou para frente e o hidrogênio passou para trás aqui. E esse outro composto é justamente a imagem desse composto, ou seja, é um par de enantiômeros. E aqui embaixo foi mostrado para você esse mesmo composto, só que desenhado a projeção de Fischer. A projeção de Fischer dá claramente para você ver que aqui você tem um plano de simetria, indicando então que este é o composto meso, enquanto aqui não tem plano de simetria, nem aqui, e eles são um par de enantiômeros, porque um é a imagem do outro. No caso das substâncias cíclicas, o isômero cis será a substância que pode ser meso, e o isômero trans ele vai existirá como par de enantiômeros. Então, no caso do cis 1,3 de metilcilcopentano, se você traçar uma linha aqui, você vai ter um plano de simetria. Um lado vai ficar igual ao outro,
Então, você não tem que desenhar o enantiômero dele, porque se você desenhasse, na verdade, seria o mesmo composto. No caso do trans, se você traça uma linha aqui, esse hidrogênio e esse CH3 não são iguais, como aqui também não. Então, aqui não tem plano de simetria, então você tem que desenhar o enantiômero dele, o par de enantiômero dele aqui, certo? Da mesma forma que o cis 1,2 de bromo ciclohexano, o cis é o composto meso, que se você traça um plano aqui, um lado é igual ao outro. Já o trans, você traçando um plano aqui, um lado não é igual ao outro, então você vai ter o par de enantiômeros, que um é a imagem do outro. Bom, essa frase é bastante importante, porque ela diz o seguinte: enquanto qualquer conformero de uma substância tem um plano de simetria, a substância será aquiral. Perceba no exemplo que nós falamos anteriormente que o 2,3 de bromo-butano ele tem em um dos seus estereoisômeros um plano de simetria. Mas nós só conseguimos ver aquele plano de simetria quando nós desenhamos a conformação eclipsada. Na alternada não dava para ver. Ou seja, essa frase está dizendo para a gente o seguinte: se eu conseguir ver esse plano de simetria apenas em uma conformação, eu posso concluir que essa substância vai ser aquiral, ou seja, ela não vai desviar a luz e ela vai ser opticamente inativa. Que é o que mostra nesse exemplo. Quando você desenha a molécula do cis 1,2 de bromo ciclohexano na sua conformação mais estável de cadeira, você não consegue ver plano de simetria. Mas essa conformação de cadeira, ela pode passar por uma conformação de bote. E quando ela passa a conformação de cadeira para bote, mesmo a conformação de bote sendo menos estável, na conformação de bote você consegue ver um plano de simetria. Você consegue ver que esse lado é igual a esse. Ou seja, portanto, essa molécula de 1,2 de bromo ciclohexano, ela é uma substância aquiral, ou, nesse caso, uma substância meso, porque ela tem carbonos quirais, mas ela apresenta plano de simetria, correto? Então terminamos agora esse tópico 6 e até a próxima aula.